A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. E boa noite a todos os irmãos que estão na presença do Senhor neste momento, tendo a oportunidade de cultuar a Deus, tendo a oportunidade de adentrar na presença do Senhor. Eu quero te convidar nesta noite a abrir o teu coração ao Senhor Jesus, deixar que Ele fale ao teu coração, através deste culto, através do louvor, da palavra, que o Senhor possa nesta noite tocar profundamente no teu coração, nos teus anseios, na tua necessidade, nas aflições, ou até mesmo no medo que de repente pode estar batendo a tua porta. Amém? Mas eu quero ler uma palavra com os irmãos nesta noite, que está em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39. Diz a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que, lá em Salmo 84, 10, que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar lá fora. Então nesta noite eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã e toda a igreja. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, pedir a Deus, diante desta palavra, que nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar. Essa tem que ser a convicção do seu coração. Essa é a fé que tem que estar brotando neste momento no seu coração. Nada, nenhuma circunstância, nada que tem se levantado neste momento vai poder separar você do amor de Cristo. Por quê? Porque Deus te ama, porque o Senhor Jesus morreu por mim e por você. É por isso que nós estamos nesse momento tendo a rica oportunidade de nós adentrarmos aos átrios do Senhor e clamar por Ele. Então nesta noite eu te convido a abrir o teu coração, a deixar Deus adentrar ao seu lar e deixar Deus ministrar ao teu coração e fazer a obra que Ele tem que fazer. Em nome de Jesus, eu quero te convidar, aonde você está neste momento, a orar ao Senhor, abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar e deixar Deus, o Espírito Santo, ministrar em você nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Pai, como diz o Salmo 84, mais vale um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 em outro lugar. Meu Senhor, que este sentimento, Pai, que esse sentimento diante desta palavra, Senhor, que o Senhor nos traz, que nada vai nos separar do seu amor, possa nos alcançar e trazer esperança ao nosso coração e à nossa alma. Senhor, se tiver agora algum irmão aflito, necessitado, em busca de uma resposta, Senhor, entra agora neste lar, Pai. Pai, visita este irmão, visita esta irmã, Senhor, que tem orado, tem clamado ao Senhor, tem levantado súplicas a Ti, Senhor. Meu Deus,
Pai, suple a nossa necessidade. Fortalece-nos, ó Deus, fortifica a nossa fé, Senhor, para que os nossos dias, Senhor, sejam dias de esperança e de certeza, Senhor, de vitórias, em nome de Jesus, Pai, porque nada, como diz a Tua palavra e ela nos garante, que nada, Senhor, pode nos separar deste amor em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos louvar o nosso Deus nessa noite, engrandecê-lo. Como o irmão Fábio leu, nada nos separa do amor de Deus. Amém, queridos? E é isso que nós vamos cantar nessa noite, de todo o nosso coração. Cantemos juntos. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Declaro, eu sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Nada nos separa do amor dele, amém, queridos? Nada. Cantemos a maior prova de amor. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de
separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. Por minha vida, por minha vida. Amém, queridos, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por tão grande amor derramado sobre os nossos corações. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus, e este é um momento para contribuirmos. Não sei se você está preparado para isso nessa noite, mas uma das marcas mais lindas da igreja, nos seus primórdios, nós vemos ali em Atos capítulo 2, era justamente a generosidade, a capacidade de repartir o que eles tinham. E nesses cultos online, nós temos 3 maneiras de fazer isso. Primeiro, através dos dados bancários da nossa igreja, está passando aí na sua tela, para que você possa realizar o depósito. Também, se você assim desejar, presencialmente de segunda a sábado, das 8 às 11 da manhã, e também através do nosso site, o www.contribua.iboasnovas.com.br. Amém, queridos? Vamos continuar louvando o nosso Deus, engrandecendo ao Senhor de todo o nosso coração, nos derramando na presença dEle. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Senhor Jesus, receba a nossa adoração. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Receba a nossa adoração. Amém. Te louvamos, Senhor. Aleluia. A graça e a paz, amada igreja do Senhor Jesus. Que alegria estar com você nesse culto de oração. Oportunidade que tivemos de orar na abertura desse culto, de louvar ao Senhor, e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Que saudade de você. Eu conversava com o Fábio agora. Que saudade de ver a igreja lotada, não é? Os irmãos se abraçando. Acabava o culto, todo mundo se abraçando, conversando, não queriam ir embora. Mas eu tenho esperança, creio que logo logo isso vai passar e nós estaremos juntos aqui novamente para a glória de Deus. Mas enquanto isso nós estamos aqui adorando ao Senhor com as oportunidades que Ele nos dá, com os recursos que Ele nos concede. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Eu quero falar sobre coragem. Coragem diante do medo. Coragem. Foi um incentivo recorrente de Jesus para os seus discípulos, quando enfrentaram as adversidades, quando estiveram diante do medo. Você vai perceber em vários momentos nos evangelhos, Jesus encorajando os discípulos a ter coragem diante do medo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Como ter coragem para enfrentar o medo diante das tempestades da vida, não é? Mateus 8, há lições importantes para nós. Versículo 23 diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz e poderosa. E eu quero te pedir agora que o Teu Espírito, Senhor, visite cada coração, que possamos ser edificados poderosamente para o louvor da Sua glória, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, esse é um texto muito conhecido, um texto em que os discípulos, eles enfrentam uma grande tempestade, e nesse momento Jesus estava com eles no barco, foi lá no mar da Galileia. E aí você conhece essa história e sabe que Jesus fez com que a tempestade se aquietasse pela sua palavra. Mas é interessante porque uma experiência muito parecida como essa, o evangelista Mateus relata no Evangelho de Mateus capítulo 14, que da mesma forma os discípulos estavam em um barco, e uma grande tempestade novamente veio sobre eles, e mais uma vez eles puderam contar com Jesus para vencer o medo, ter coragem e superar a tempestade. São duas experiências em momentos diferentes, e nas duas experiências Jesus ensina a mesma lição. A palavra de Jesus em Mateus 8 e depois em Mateus 14 é dizer para os discípulos: não tenham medo, coragem. Queridos, como eu disse, tenho dito, nós estamos vivendo uma dupla pandemia. A pandemia do vírus e a pandemia do medo, queridos. Agora, quando nós falamos de coragem,
Coragem não é ausência de medo. Coragem não significa que você não vai ter mais medo. Mas coragem é a capacidade de enfrentar o medo. É a capacidade que Deus nos dá de passar por ele, de superar ele e vencer o medo com a ajuda do Senhor. Como ter coragem para enfrentar o medo diante das tempestades da vida? E a primeira lição que nós destacamos nessas duas experiências, Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 24, diz assim o versículo 24, olha, de repente uma violenta, guarde essa palavra, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Depois, em Mateus capítulo 14, no versículo 24, diz que quando estavam no mar, Mateus 14, 24, Mateus 14, 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. A primeira lição que Jesus quer ensinar para os seus discípulos, para que pudessem superar o medo, superar as tempestades da vida, a primeira lição é que tempestades sempre podem nos atingir. Jesus estava ensinando isso no coração dos discípulos, dizendo para eles: ei, vocês não estão numa bolha. A minha presença junto com vocês não é ausência de tempestades e de adversidades. Vocês, como discípulos, estão sujeitos a enfrentar tempestades na vida. O evangelista Mateus 24 diz que essa tempestade, ela era violenta. Ela veio de uma forma violenta contra eles, queridos. E não é diferente na minha vida e na sua vida, mesmo sendo discípulos de Jesus. Há momentos na vida em que a tempestade, ela vem de forma violenta, de forma agressiva, de forma implacável. E você percebe isso na sua vida. Uma tempestade, quando ela vem de forma violenta, e às vezes ela vem através de uma enfermidade violenta, às vezes ela vem através de uma crise conjugal, de traições, de uma forma tão violenta. Às vezes ela bate contra nós através de problemas financeiros, de crises financeiras, mas há momentos na vida em que ela é violenta, com uma violência terrível. Jesus estava dizendo isso para eles. E depois no capítulo 14, versículo 24, diz que essa tempestade veio contra o barco dos discípulos e eles foram fustigados pelas ondas. A palavra fustigar significa castigar, machucar. E não é assim nas nossas vidas. Há momentos em que a tempestade, ela nos machuca, ela vai nos ferindo, ela vai nos castigando, ela vai marcando as nossas vidas, queridos. Às vezes eu ouço a minha avó contando, e ela fala, e às vezes eu vejo ela revivendo a dor da perda do seu filho de 15 anos afogado, mastigada, fustigada, machucada pela tempestade que veio contra ela, quando ela perdeu o seu filho. Pessoas que enfrentam o câncer são castigados pela enfermidade. Pessoas que enfrentam crises financeiras, crises familiares, que são castigados pelas crises, queridos. Há momentos em que nós também somos castigados pelas tempestades da vida. Nós, como os discípulos, não estamos isentos das tempestades, não. Elas podem nos atingir, elas podem vir contra nós, e ela pode vir com violência, ela pode até nos ferir e deixar marcas sobre nós. Nós não vivemos em um parque de diversão, nós não vivemos em um paraíso aqui na terra, não. A nossa vida aqui na terra é marcada por lutas e por adversidades. A primeira lição, seus discípulos, é essa, queridos. Mas há uma segunda lição que Jesus destaca nesse texto, nessas experiências, nas duas experiências. É a lição de Jesus. É que ele fala sobre o poder
o poder que Ele nos dá para vencer o medo. Jesus ensina primeiro que nós enfrentamos tempestades, mas Ele fala também que há um poder que nos ensina, que nos ajuda a vencer o medo. Ele está dizendo para os discípulos nos 2 capítulos, nas 2 experiências, Ele diz assim: por que vocês têm medo? E Ele ensina, e Ele vai nos mostrar que o medo nos paralisa, queridos. É verdade ou não é? O medo nos paralisa, ele esgota as nossas forças, ele tira o nosso ânimo, a nossa motivação. O medo paralisa. A segunda lição de Jesus é falar sobre isso. O poder do medo, o poder que o medo exerce nas nossas vidas. E não é assim o tempo que nós estamos vivendo? Parece que eu olho nos olhos de algumas pessoas e percebo um pavor, um desespero, um sofrimento. Pessoas que estão paralisadas por conta do medo, o medo da morte, o medo da crise que pode vir, da crise financeira e material. Medo de não conseguir, medo do que pode acontecer com a sua família, com seus filhos. Nós estamos vivendo um tempo de medo. E o medo paralisa. Jesus fala para os seus discípulos e Ele os traz, preste atenção. Ele traz os seus discípulos para uma realidade da vida, dizendo: vocês enfrentarão tempestades. E depois Ele diz: olha, existe um poder que o medo pode exercer sobre a sua vida. Cuidado com ele. E você olha isso e percebe isso nas cenas aqui. Capítulo 8, versículo 25, a reação dos discípulos diante da tempestade é dizer: Senhor, vamos morrer. Vamos morrer. Eles morreram, queridos. Eles não morreram. Mas o medo, ele exerce esse poder sobre nós. É quando você pensa, começa a passar pela sua cabeça: não dá mais. Não dá mais, eu vou jogar a toalha. Não dá mais, o meu casamento acabou. Sabe, eu não vou conseguir sair dessa situação difícil na minha vida financeira e econômica. Ou diante da enfermidade, não dá mais, eu vou morrer. Eu sei que a morte já visitou a minha vida. E o medo tem esse poder, o poder de nos paralisar, de forma que enxerguemos e viemos a enxergar a morte. E eu não falo só de morte física, eu falo de mortes em áreas da nossa vida, não é assim? Vamos morrer, Jesus. Agora, olha o poder do medo, no capítulo 14, 26. A reação dos discípulos diante da tempestade que fustigava o barco deles foi dizer: é um fantasma. Jesus, ele sai das margens da praia, caminha sobre as águas em direção aos discípulos, e o que eles enxergam não é Jesus vindo em direção a eles, mas eles enxergam um fantasma. Por quê? Porque o medo tem o poder de distorcer as realidades da vida. O medo faz isso. O medo nos faz enxergar um problema que não existe. O medo nos faz ver gigantes que não existem. Lembra dos espias lá na terra prometida? Josué e Caleb viram uma terra que mana leite e mel. Mas e os 10? Não podemos entrar aqui não, porque essa terra é cheia de gigantes. Eles não viram os cachos de uva gigantes, eles não viram a prosperidade da terra, mas eles só viram as adversidades que estavam diante deles. Foi assim com os discípulos. Jesus está ensinando: o medo tem o poder de distorcer as realidades da vida, de distorcer a realidade do que está acontecendo. E aí você começa a supervalorizar, a enxergar um problema e fazer de um problema pequeno um problema tão grande. E aí vai te paralisando, e você fala: não vou conseguir, é grande demais, não dá para sair dessa situação.
porque o medo faz isso. O medo te faz ver fantasmas. A doença vai vir, vai matar os meus filhos, vai acabar com a minha família, eu vou morrer. Ei, nada aconteceu ainda. Mas o medo tem o poder de fazer isso. Há pessoas desesperadas, dizendo: olha, o que vai ser das minhas contas no mês que vem? Como é que eu vou fazer para me virar? Queridos, a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Você confia e depende do Senhor e acabou. O grande problema não é apenas a Covid trazendo tanto sofrimento, não é só isso. O grande problema não é a crise financeira apenas, mas o grande problema se chama medo. O medo paralisa. Então, diante dessa situação, das duas realidades que eu acabei de trazer para os irmãos, que Jesus ensina os discípulos, da realidade da tempestade, nós estamos sujeitos às tempestades. Talvez você já enfrentou no seu casamento, fora da Covid, você já enfrentou tempestades na sua vida financeira, tantas tempestades. Nós estamos sujeitos à tempestade. Nós estamos sujeitos ao medo, e o medo tem um poder de nos paralisar. Mas como ter coragem para enfrentar o medo das tempestades da vida? Como? Eu queria aprender com esse texto com você. A Bíblia ensina que os discípulos tomaram algumas atitudes que fizeram toda a diferença, que vão te ajudar a superar o medo e vencer as tempestades da vida, e passar pelas tempestades da vida, porque tudo passa, irmãos. A Covid vai passar, esse tempo difícil vai passar, tudo passa. Então para de ver fantasma, sabe? Sai do lugar que te limita, que te paralisa, começa a andar. Tudo passa, isso tudo vai passar, mas como superar tudo isso? Primeira lição, queridos, que o texto nos ensina, está no versículo 25, do capítulo 8, que diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. A tempestade veio, Jesus estava dormindo no barco, junto com os discípulos, e eles disseram: Senhor, salva-nos. No capítulo 14, queridos, naquela outra experiência, no versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Meus amados, primeira atitude para ter coragem em vencer as tempestades, guarda isso, em nome de Jesus, no seu coração. Se for preciso, escreva. Se for preciso, marque no seu celular, mas guarde isso, para que você saia dessa condição que você está de medo. Vença o medo através da coragem e vença as tempestades. Primeiro, nós precisamos contar com a presença de Jesus. Você pode contar com a presença de Jesus. Diga: eu posso contar com a presença de Jesus na minha vida. Na primeira cena, na primeira experiência, o texto diz que Jesus estava no barco com os discípulos. A tempestade veio, mas Jesus estava com eles. Na segunda experiência, no capítulo 14, Jesus não estava no barco, mas o texto diz que Jesus foi até o barco. Mas nas duas experiências, eles puderam contar com a presença de Jesus nas suas adversidades. Ei, é assim com a minha vida e com a sua vida, porque Ele prometeu isso. Ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. A promessa do nosso Cristo, antes de voltar aos céus, foi dizer: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus está conosco. Quando você está nos montes, celebrando as vitórias da sua vida, Ele está com você. Mas quando você está no vale, quando você está na adversidade, quando você é lançado na fornalha, na cova dos leões, Deus está com você, e você pode contar com a sua presença. A reação dos discípulos foi dizer:
Jesus, salva-nos. Salva-nos, Jesus. Os discípulos, o Senhor estava com eles. Jesus estava no barco com eles. Jesus caminhou sobre as águas e foi ao encontro dos seus discípulos. O medo é vencido quando o meu coração ele se enche dessa verdade. Deus está comigo. Não importa o que vier, Deus está comigo. O texto que o irmão Fábio leu no início diz que nada pode nos separar desse amor, porque Deus está com você, queridos. Fechou, acabou. Assunto encerrado. Deus está com você. Ele não vai te isentar das tempestades, mas Ele estará com você nas tempestades, no seu barco, ou Ele virá ao seu encontro, porque Deus é contigo, queridos. Segunda lição, queridos, que como ter coragem para enfrentar os medos das tempestades. A segunda lição dos discípulos está no capítulo 8, versículo 25. Capítulo 8, versículo 25. Capítulo 8, versículo 25 diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. No capítulo 14, no versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Perdão, capítulo 28. Capítulo 14, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Na primeira experiência dos discípulos, lá no mar da Galileia, quando veio a tempestade, eles foram até Jesus e disseram: Senhor, salva-nos. Na segunda experiência, o Pedro, ele foi até Jesus, quando o viu andando sobre as águas, e disse: Senhor, permita-me andar sobre as águas e ir ao teu encontro. Mas nas duas experiências eles fizeram a mesma coisa. E a segunda lição que eu destaco: a primeira é contar com a sua presença. A segunda, queridos, é recorrer a Jesus. Diante das tempestades, para vencer o medo, nós precisamos recorrer. Salva-nos, Senhor. Senhor, eu quero viver o sobrenatural e andar sobre as águas. Ajuda-me, Senhor, a andar no sobrenatural. Mas eles recorreram à pessoa certa, recorreram a Jesus. E diante das suas tempestades da vida, e quando você enfrenta a tempestade no seu casamento, e quando você recebe o diagnóstico de uma enfermidade na sua vida, e quando você enfrenta uma crise financeira que é impossível de sair aos seus olhos, você tem recorrido a quem? A quem você tem pedido por socorro, queridos? Aonde você tem buscado ajuda? Eles buscaram em Jesus, e às vezes, quando nós enfrentamos as tempestades da vida, o medo toma o nosso coração e permanecemos na tempestade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós recorremos a nós mesmos, e aí somos tomados de autossuficiência, quando queremos resolver tudo do nosso jeito, quando queremos resolver tudo com a força do nosso braço, e aí surge aquele discurso egoísta, autossuficiente, orgulhoso: ei, se eu não correr atrás das minhas coisas, quem vai correr? Sim, você tem que correr atrás e trabalhar, mas a Bíblia nos ensina que você precisa recorrer a Jesus. Pare de tentar com a sua força, com a força do seu braço, mudar a situação. Outras vezes, diante das tempestades da vida, diante do medo, nós recorremos e vivemos numa dependência dos homens. O profeta Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. E aí vem a decepção, vem a frustração. Eu não quero dizer que você não possa depender de pessoas que Deus envia para te ajudar, não é isso. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que antes de depender de pessoas, antes de buscar ajuda, ter expectativa
em pessoas ou em você mesmo, você deve recorrer a Jesus. Senhor, salva-nos, Senhor. Senhor, liberta-me, Senhor. Eles buscaram, e como que nós buscamos a Jesus? Através da oração, queridos. Então, antes de tomar o remédio, vai orar. Antes de ir no médico, vai orar. Antes de entrar em litígio com a sua esposa, com o seu esposo, vai orar. Buscar a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Seja juiz entre eu e a minha esposa. Revela quem que está certo, quem que está errado. Mas Senhor, revela, seja juiz, faça a tua vontade, vem com providência sobre a minha vida. E você, quem tem recorrido, queridos, Deus, Ele pode mudar todas as coisas, porque Deus é poderoso o suficiente para tudo. E a última lição que o texto nos ensina, para vencer a tempestade, capítulo 8, versículo 26, queridos. Jesus, Ele utiliza a mesma repreensão nas duas experiências. Capítulo 8, versículo 26. Ele diz assim: e ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E aí ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. A tempestade acabou. Agora olha o capítulo 14, versículo 31, queridos, a mesma repreensão. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou, queridos? A última lição. A primeira é: você precisa contar, traga na sua memória, Deus está comigo. A segunda, recorra a Jesus. Mas a terceira, para vencer a tempestade, vencer e superar o medo, nós precisamos confiar em Jesus. Homens de pequena fé, homens de nenhuma fé, porque a Bíblia diz que se você tiver uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para o monte: saia daqui, vai para o outro lado, e assim acontecerá, queridos. Nós precisamos de fé, confiança em Deus. Jesus está ensinando, quando Ele aquietou a tempestade pela sua palavra, quando Ele fez bonança por uma palavra, quando Ele fez Pedro andar no sobrenatural pelas águas, pela tua palavra, quando disse: venha. Confiança. Jesus está ensinando para nós que toda autoridade está nas suas mãos. Jesus está ensinando para nós que Ele tem o poder de fazer cessar a tempestade, como fez lá naquela tempestade no mar da Galileia, mas Ele tem o poder de fazer cessar a tempestade na sua vida. Ele pode, de uma forma instantânea, fazer isso. Jesus está ensinando que Ele tem o poder de te fazer andar sobre as águas, experimentar o sobrenatural. Ele tem o domínio, é Ele quem dá a palavra de ordem, e aquilo que se coloca entre Jesus como um obstáculo, Ele pode facilmente remover, porque Jesus é Deus. E o nosso desafio para vencer a tempestade é confiar em Jesus, é acreditar em Jesus, é depositar toda a nossa esperança em Jesus. Ele pode curar você nessa noite, queridos. Ele pode estender as suas mãos, pegar você de onde você está, como pegou na mão de Pedro, e fazer você andar no sobrenatural. Ele pode estender as suas mãos sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Ele pode, com a sua mão de cura, curar você nessa noite. Ele pode trazer a provisão sobre a sua vida, como fez com o povo no deserto. Ele pode fazer o maná cair na sua casa hoje. Ele pode cessar, Ele pode acabar com a tempestade que você tem enfrentado. Basta uma palavra e você precisa confiar. Eu sei que talvez você esteja enfrentando tempestades na sua vida. Eu não sei qual ordem essa tempestade.
Talvez o medo assumiu o controle do seu coração. Mas a Bíblia nos ensina nessa noite a vencê-lo, a superá-lo e a vencer as tempestades, quando nós trazemos à memória que a presença de Deus, de Jesus, sempre estará conosco. Nós precisamos recorrer a Jesus, nós precisamos confiar em Jesus, e a tempestade vai passar, ela vai passar, você vai superá-la para a glória de Deus, porque Deus é conosco, queridos. Então meu desafio para você nessa noite é entregar o seu coração para Jesus. Entrega a tua vida, entrega o seu medo para Jesus. Sabe, se Deus não guardar, e vão vigir o sentinela, quem guarda os teus filhos é Deus. O que adianta você se descabelar, se desesperar? O que adianta você ser tomado de ansiedade? O que adianta você ser tomado pelo medo, dizer, olha, eu vou morrer, vai acabar, nada vai dar certo? O que adianta tudo isso? Traga a sua memória a presença dEle, recorra a Ele, confia nele. Eu quero convidar você a meditar nessa canção que iremos cantar juntos agora. E depois dessa canção eu quero que você faça dela a sua oração. Depois eu quero orar com você nesse culto de oração. Jesus está aqui para estender as mãos sobre você e por você e tirar você dessa tempestade. Ele está aqui. Vamos adorar o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantemos juntos, aleluia.
és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és, Senhor. Queridos Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é fiel e poderosa. Senhor, o mundo está com medo, Senhor. As pessoas estão desesperadas diante de tantas más notícias. Eu não sei qual tempestade este irmão, esta irmã tem enfrentado na sua vida, mas uma coisa eu sei: o Senhor é poderoso, Pai, para fazer cessá-la de acordo com a Tua vontade, segundo o Teu poder. Senhor, vem com providência sobre esta casa. Vem com providência sobre esta família que está orando, que está clamando, que está como os discípulos pedindo: Senhor, socorra-me, ó Deus. Nós estamos clamando por socorro do Senhor. O socorro do Senhor sobre as famílias que estão orando comigo agora. O socorro sobre os casamentos e lares. Socorro do Senhor a nos proteger, ó Pai, a nos proteger, ó Deus, diante desta peste que tem assolado o mundo, a curar, ó Deus, aquele que está enfermo, precisando de um milagre de cura nesta noite, Pai. Senhor, estenda a sua mão de poder agora, Pai, nos leva a viver o sobrenatural. O sobrenatural, ó Deus. O Senhor foi poderoso e é poderoso para cessar a tempestade, para nos fazer andar sobre as águas, porque o Senhor é fiel. E eu quero clamar nesta noite, Pai, vem com providência, Senhor, nesta tempestade que este irmão tem passado no trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, na sua saúde ou na saúde de pessoas que amam. Senhor, nós oramos, Pai, porque nós cremos. Nós estamos recorrendo ao Senhor nesta noite em oração, pedindo ajuda-nos, ó Pai. Nós confiamos em Ti e temos convicção da Sua presença. E assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia, queridos. Deus é fiel. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel para te ajudar, para estender a mão sobre a tua vida. Sabe, eu não sei a luta que você tem passado, mas uma coisa eu sei: Deus, Ele já tocou em você nessa noite. Ele já tocou na tempestade que você tem enfrentado, porque Deus é fiel. Levante as suas mãos aos céus, queridos, e receba a bênção do Senhor. Que o glorioso amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.